Prefeitura de Maricá, através do IDR e do Instituto Darcy Ribeiro, está realizando o censo de matriz africana e terreiros na cidade de Maricá. Esse trabalho é um estudo que nós estamos realizando sobre esses povos, que tem por objetivo fazer o mapeamento e coletar dados para que a gente possa conhecer mais esses espaços para a construção de políticas públicas. Eu sou Salete Dadalt, sou coordenadora do projeto e coordenadora de pesquisas no Instituto Darcy Ribeiro. Gostaria de comunicar a vocês que os nossos pesquisadores já estão em campo, tanto fazendo o cadastro como coletando dados através da aplicação de um questionário que nós elaboramos. E gostaria de convidar vocês para participar da pesquisa, inclusive se puderem colaborar indicando outros espaços que vocês conheçam, para que a gente possa ter o maior número de pessoas incluídas no trabalho. Salete, a gente está aqui querendo ouvir você, querendo saber qual é a proposta do IDR, mas eu queria saber se você vai realmente poder responder o que a gente vai colocar aqui para você. Mas eu posso falar tudo mesmo? Ah, não só pode como deve. Eu sou Salete Dadalt, sou pós-doutorado em avaliação de políticas públicas, coordenadora de pesquisas do Instituto Darcy Ribeiro, de Maricá, e sou mestra juremeira na consciência cósmica, conhecida como Araquaraci. Qual é a proposta que o IDR está trazendo para cá? A proposta do Instituto IDR é fazer coleta de dados, que deem subsídio à construção de políticas públicas no município de Maricá, ou seja, subsidiar as secretarias, para que elas possam atender de forma mais adequada à população do município. E na questão das casas de axé, o que o IDR está desenvolvendo, qual é a proposta, qual é a política pública disso daí, e como as casas de axé podem se chegar a isso? Então, em 2022 nós fomos procurados pela Secretaria de Assuntos Religiosos, cuja intenção, na verdade, era saber dos cadastros que nós tínhamos de templos na cidade, porque a gente está fazendo em paralelo a isso o Censo da Cidadania, onde nós fizemos o mapeamento de toda e qualquer construção, propriedade existente no município de Maricá. Isso daí amplo, geral, em todo o município. Todo o município. Então, isso significa que nós também mapeamos comércios, igrejas, templos que sejam identificáveis a olho nu, porque o pesquisador só passava na rua, observava e anotava, certo? Então, diante dessa demanda, e a partir de alguma experiência minha profissional anterior, onde já era uma mobilização, já havia uma mobilização nacional para que se fizesse a contagem dos terreiros e casas de consagrações ancestrais no Brasil, participei de alguns editais para isso, que acabou não acontecendo. Em alguma medida aconteceu no Rio de Janeiro, fizemos na Paraíba, mas o nacional nunca aconteceu. E diante dessa realidade que a Coordenadoria de Assuntos Religiosos queria esse dado, eu falei assim, peraí, mas de terreiro, de práticas ancestrais, nós não temos. Então nós temos que fazer. Então foi a partir disso que nós começamos resgatei a prática, alguns instrumentos que já haviam sido trabalhados em outros projetos, e a partir disso fizemos um instrumento de coleta de dados adaptado à realidade de Maricá, obviamente, e para o que a gente deveria propor. E
em última instância, é de fato trazer esses terreiros, em primeira instância, a visibilidade, né? A visibilidade e o respeito que é necessário ao nosso povo. Você falou da questão da visibilidade. A gente está aqui também com uma figura linda, maravilhosa. Esse daqui é o nosso querido Júlio César. Se apresente, por favor, Júlio. Meu nome é Júlio César, sou babalão de Ifá Talabi, meu nascimento na religião e na filosofia de Ifá. E sou um naturista, sou um ecologista, sou um historiador, sou um pesquisador, sou um estudioso da matéria humana. E como isso acontece, né, assentado aqui no planeta Terra, e como isso vai acontecer em sociedade. Eu, quando tive a oportunidade de saber que o Instituto, a Coordenadoria de Assuntos Religiosos, tinha acionado o IDR para essa proposta, eu vi assim a possibilidade da correção de um erro histórico aqui em Maricá, que é a própria coordenadoria, através dos anos que está aqui em exercício em Maricá, não possuir esses cadastros. Ou seja, os membros anteriores, que foram os contratados, os coordenadores, os funcionários dessa controladoria, elas simplesmente surrupiaram os dados de Maricá, sobre os mesmos aspectos de sempre. As máquinas quebram, os arquivos se levam, e a Coordenadoria de Assuntos Religiosos aqui de Maricá, ela tem assim, informação zero a respeito das coisas. Mas não só esse problema, como algumas pessoas, desculpa lhe cortar, se apossarem de algo que não é dela, e sim do poder público, né? Foram contratados para produzir essas informações para a Prefeitura de Maricá, para o povo de Maricá, e se locupletaram. Furtaram, roubaram, qualquer que seja o nome que se queira dar a essa função, só que esses arquivos, essas informações não estavam lá. E agora, pela primeira vez, um organismo sério contratado, através de uma pessoa que é de axé, interessada no assunto, pelo volume das informações que estão contidas nesse assunto, pode realmente transformar essas informações em representatividade para a nossa ordem, que é fazer valer, junto ao poder público, o que nós representamos em número, o que nós trazemos para a cidade em benefício pecuniário, o que nós movimentamos a economia local, o que nós podemos ser encarados como casa de espetáculos, produzimos um espetáculo, alguns 4 vezes por semana, alguns até mais, 4 vezes por mês e alguns até mais. Nós somos casas de espetáculo permanente. Eu mesmo saio de uma função agora em que atraí cerca de 300 pessoas, 200 pessoas mais ou menos, à minha casa para a produção de ayahuasca. E assim acontece com o Ifá, e assim acontece com o Ixexé Orixá, e assim acontece quando a gente pratica xamanismo universal. Então, cada vez que uma casa de axé ela se movimenta, ela atrai pessoas, ela movimenta a economia local, ela cria uma função social completa. Então, essas representatividades que eu sempre vim buscar no Fórum de 2019, foi uma das primeiras propostas que fiz, foi assim o censo, que agora chegou. Então eu vejo a chance de que essas informações mais detalhadas possíveis podem se transformar em benefícios. E também entendo que cada vez que o poder público representado bate a nossa porta, está tentando tirar alguma coisa que é o sintoma que a gente tem como morador de Maricá diante do poder público. Eu nunca posso ter a expectativa de receber um agente público aqui na minha porta querendo me trazer alguma coisa. Ele está sempre querendo me tirar, me notificar, brigar comigo, achar que eu estou fora do meu direito, em suma. Então existe esse mal-estar. Não vem cordialmente, né? Não vem cordialmente. Vem sempre com um Rottweiler preso na corrente tentando te morder. Então esse sintoma é um sintoma ruim para essa operação, porque nós temos uma pessoa de axé querendo informações de axé para nos fazer representar. E é um pedido que faço aqui. Quem é de axé, fale que é de axé, receba quem é de axé e dê as informações para o nosso axé. Porque agora essa panela vai ficar assim, um pouco maior aqui em Maricá. Eu sou representante sou conselheiro da Câmara de Cultura Afro aqui de Maricá, e as minhas propostas são bastante simples. Eu venho falar sobre o censo, eu venho falar sobre uma cartilha que é a
legalização das casas de axé aqui de Maricá. Você vai estar dando a receita de como fazer essa legalização, né? Essa cartilha ela vai falar sobre o processo do ponto zero até o ponto que você chegar a estar em legalidade com o município. E aí sim, nós gozarmos de alguns benefícios. Mas esses benefícios vão estar extremamente mais amplificados se nós tivermos esses dados disponíveis. Porque eu pessoalmente vou em cada lugar desse. Imagina se eu vou me negar ou vai ser para mim uma obrigação ir visitar o meu irmão na sua casa de axé. Não, eu também vou. E até você se declarando sendo, você fornece o seu cadastro e o cadastro vai fazer com que eu vá tomar um café aí com você venha tomar um café aqui no meu axé, efetivamente aconteça o congraçamento entre as Congraçamento, exatamente. Então, fortalecer a nossa religião hoje é nós estarmos dentro de um regime de informação. E essa informação forte, ela vai nos fazer fortes. E essa recepção, olhando isso como um benefício, não como o poder público vindo com o seu Rottweiler, me facilitará muito essa missão. Nós temos aí uma proposta, a cidade é rica, essa riqueza precisa ser distribuída, ela pode chegar até você e a informação inicial, você ter uma membrana do que é o seu axé, quantos participantes você tem, que práticas você mantém de ancestralidade, o que você pode colocar de soma para a sua sociedade. E essas informações irem fidedignas. Nós estamos preparando, esse filtro está muito bem feito, ele vai atender alguns perfis, vai atender alguns critérios das secretarias citadas aqui de Maricá, para fazer a gente um pouco mais forte. Então, a nossa classe, a classe do povo de axé, os macumbeiros, como gostam de nos chamar, agora é hora de reconhecer a macumbeira, que vai fazer, que é a representação dessa pesquisa, que está estendida em muitos braços, são muitos agentes fazendo essas pesquisas. E assim, tem um conjunto de perguntas que obrigatoriamente seria assim, de ordem satisfatória, seriam respondidas, mas toda e qualquer informação que você achar relevante, você pode acrescentar. Notificação de poder público, falhas do poder público, problemas que estão enfrentando na administração, problemas que estão enfrentando na sua vizinhança, os enquadramentos necessários para as ordens de controle da cidade, dificuldades que por acaso estejam encontrando de outras naturezas. É muito importante que você aproveite o espaço que está sendo lhe dado, porque você pode estar representando um monte de outros setores que efetivamente não têm voz. Nós de axé, nós somos uma sociedade muito complexa. Nós temos aqui pessoas de muita cultura, de pouca cultura, de muita renda, de pouca renda, de bastante alcance, de pouco alcance, de muita representatividade, de pouca representatividade. E é esse encontro que essas informações vai fazer para isso tudo ficar a nosso favor. Pouca colaboração nesse momento significa que retornos outros vão ter dificuldade de chegar. E outra oportunidade igual a essa vai ser difícil aparecer. É verdade. Inclusive, aí eu volto aqui para a Salete, hoje já se tem uma ideia de quantos axés tem aqui em Maricá? Não temos uma ideia precisa, até por questões que o Babás mencionou ainda há pouco, né? Tem-se uma lista que dizem que é 300, 400... E que vocês, a princípio, estão indo até eles. Mas nós não temos essa lista, não tivemos acesso, então nós estamos utilizando a metodologia que se chama metodologia de bola de neve, que é você, por exemplo, vem aqui no Babá e o Babá fala assim, não, aqui na frente tem um outro terreiro, vocês podem ir lá, tal. Então, a nossa pesquisa está avançando a passos muito lentos, exatamente também porque nem todo mundo quer divulgar que ali na frente, na verdade, não é só, inclusive, um terreiro, é toda e qualquer prática ancestral, ou seja, uma tiçara, um espaço que apenas cultua o xamanismo e os espaços que são de terreiro e outras práticas, wiccas, enfim, todo esse povo a gente quer envolver no projeto. Tá. Né? E aí a gente tem já aí um número de 115 entrevistados, né? E com potencialidade de pelo menos uns 200
chegar a uns 200 dentro do que a gente tem hoje, como informação inicial de cadastro e pessoas que ainda não responderam à pesquisa, né? Que já conseguimos acessar, mas que ainda não responderam, não encontramos o responsável para ser entrevistado. Tá, e a gente encontra com a imprensa. Não, pois é. Quer fazer uma grande chamada do povo de axé para se apresentar. Exatamente, jornal, é isso que eu quero saber. Afro, ao IDR. Como é que esses axés podem se apresentar, podem entrar em contato, né, para participar, para serem cadastrados, conhecidos e reconhecidos? Qual é o passo, qual é o caminho? Existem 2 passos. Um no próprio, pode entrar em contato dentro do Instagram do IDR, né? Pode mandar pelo direct e também pelo site do IDR. Já tem o nosso projeto também com espaço devidamente constituído lá, inclusive para que as pessoas que são acessadas, caso queiram verificar a identidade da pessoa que está indo até a sua casa, é possível verificar no nosso site a identidade daquele pesquisador que está ali, né? Tá, então vocês já estão vendo aí no rodapé, tanto o Instagram como o site. Eu particularmente detesto o Instagram, né? Então eu vou para o site, né? Vocês estão vendo aí o endereço, tudo direitinho. São esses 2 caminhos, né? A Câmara de Cultura Afro também, pode entrar em contato com a Câmara de Cultura Então Afro. vai aparecer também no rodapé. Particular também, que posso deixar 21 992 65 6815, para qualquer contato, qualquer possibilidade de contato, se encontrar qualquer dificuldade com os mecanismos, entre em contato com o meu telefone, que eu ali vou distender o assunto e vou fazer chegar ao IDR. Não conseguiu falar com o IDR, pode ligar o Júlio. Cultura Afro, que meu telefone já está aí disponível, é Zap também, e eu vou dar o encaminhamento, vou fazer o convite para participar da Câmara Afro a partir daí. É um ganho. Qualquer contato para nós estamos considerando uma possibilidade de ganho, qualquer que seja o contato. Perfeito. Quer acrescentar mais alguma coisa, Salete? Eu gostaria de acrescentar uma fala sobre os desdobramentos e resultados que nós pretendemos alcançar. Por favor. Porque algumas questões foram abordadas na fala do Babá e que eu acho que é importante a gente registrar, né? Uma das coisas que, inclusive, motiva muito você criar um projeto para subsidiar políticas públicas a luta que o Babá tem para regulamentar o próprio terreiro e está implementando também uma ação para orientar, né? Então, a questão da regulamentação dos terreiros é um dos objetivos, né? Feito, obviamente, em parceria com as instituições responsáveis, né? É importante entender que não é o IDR que está falando em fazer regulamentações, etc. Nós estamos subsidiando os órgãos que serão envolvidos nesse processo. Né? Uma outra questão que eu sempre venho batendo: um padre tem um salário, tá? E existem responsáveis, dirigentes, né, de casas que praticam práticas ancestrais que sequer, às vezes, tem o que comer no seu barracão. É verdade. Mas que pratica, como o Babá falou, 4, 5 eventos, quantos eventos forem necessários para consagrar as nossas práticas, né? Então, assim, essa também é uma questão de mobilização. O município já tem políticas de inclusão, que às vezes nem sempre chega a esses barracões, né? Então, a ideia também é expandir o acesso às políticas já existentes e a criar políticas que possam trazer subsídio para aqueles que necessitam de determinada ação, né? E, para além disso, um dos desdobramentos, que é o suprassumo e que a gente deseja, o nosso trabalho não vai ficar parado apenas nessa abordagem de pesquisa quantitativa. Pelo contrário, nós vamos estender a uma abordagem qualitativa até para entender melhor a realidade de cada espaço, cada templo, e dentro desse contexto também
através dessa abordagem qualitativa, a gente deseja criar também produtos que são relacionados, por exemplo, ao que nós vamos publicar, né? Um dos elementos é até o desdobramento do tombamento do terreiro, se for o caso, como patrimônio imaterial, né? Fazer estudos que possam dar subsídio para a gente indicar como patrimônio cultural e material da cidade de Maricá. E, por que não, também um vídeo documentário, né, que seja, na verdade, transformado em filme, para que a gente tenha o nosso povo nas telas e mostrando quem somos nós. Resumindo, isso daí vai ser um grande portal da transparência das casas de axé, né, feito pelo IDR. E você, Júlio, qual é a tua expectativa e o que você gostaria de acrescentar? Nós somos doadores. Um sacerdote, um líder religioso, nós temos para dar. Nós somos doadores. Deus é uma doação, sempre. E nas nossas representações nós fazemos assim, de cada um de nós um Deus presente. E esse Deus presente quer dar. E aqui de Casa de Axé a gente quer dar axé. Então, quanto mais o nosso povo souber e desmistificando as questões de neutralizações que outras religiões à procura da manutenção ou aumento dos seus rebanhos vivem de atacar uns aos outros, nós nos firmamos dentro dos nossos axés. Nós não fomos à procura de nada. Então nós vamos continuar no mesmo lugar. Nós vamos continuar dentro dos nossos axés por quem fizer essa opção de conhecer. Praticante é uma vocação. Então, cada um de nós nasce com uma vocação, mas o conhecimento é uma obrigação. Você ter ciência do que se passa à sua volta, você ter ciência das intenções humanas daqueles que coabitam o seu mesmo espaço, você se dar a permissão do conhecimento é um fundamento humano. E nós vamos continuar atentando para esse mesmo critério, nós vamos continuar aqui nas casas de axé. Nós só teremos assim que os nossos espaços sejam preservados e o respeito, a tolerância e a grande boa-aventurança universal possa ser praticada. O povo de Maricá é estruturalmente evangélico. A gente entende, o interior é uma ilha, vive na sua própria bolha. Essa instrução, ela se bem seguida, vai falar de boa vontade entre os homens. É no que aposto. Essa informação, se ela alcançar o seu objetivo, como tudo tende a crer que alcançaremos, que temos pessoas agora envolvidas que vão chegar ao seu final da informação, Maricá vai possuir realmente agora um cadastro bastante organizado e o mais bem elaborado possível para o aproveitamento dos perfis dessa pesquisa. E aí sim, nós vamos gozar de alguns feitos aí. Eu estou aqui para comemorar, eu vim à Terra para comemorar, vamos comemorar mais essa. Eu deixo aqui uma última pergunta para você, para depois finalizar com o Salete. A cartilha sai só no final ou você já pretende, para ajudar as outras casas de axé a se regularizarem, você pretende colocar essa cartilha logo na rua? Pretendo sim. Assim, logo que eu entrei no Conselho de Cultura, essa é a meta 01. Então eu dei início. Isso é meta do Conselho de Cultura, então. Eu como conselheiro, eu falei, vou colocar isso aqui como patrimônio de Maricá. Muito bem. Então essa cartilha, inclusive, eu vou buscar o tombamento dela, vou buscar como patrimônio material da cidade, vou buscar traduzir esse fenômeno que é a legalização, que é claro, como sempre, o poder público batendo na sua porta querendo que você se legalize. É claro que o cara pensa que já está o Jotivaile ali. Mas tem os benefícios que nós vamos usufruir. Mas que vai estar mostrado nessa cartilha? Essa cartilha ela começou, logo que eu entrei como conselheiro, veio que eu estou cumprindo esse pedágio já tem algum tempo. Tá? Eu venho desde lá, aí agora eu estou em vias de finalização, meu CNPJ já está para me ser entregue, vou buscar inclusive o Barão para fortalecer a informação quando eu estiver com essa documentação na mão. Será um prazer. E aí a seguir eu já vou fazer a cartilha. A cartilha vai ser um modelo de estrutura
orientadora de ponto a ponto, do ponto zero até sair o seu CNPJ, quais os caminhos que você tem que percorrer, quais os setores que você tem que se dirigir, que tipo de documentação você vai ter, que tipo de expectativa você guarda de cada coisa. E a seguir, eu já vou elaborar já no conceito de aproveitamento desta classificação que eu vou receber, já dos benefícios de ordem pecuniária, já quais os descontos e quais as isenções que você conta a partir daí no seu cotidiano. Todos os benefícios, né? Os benefícios, que é a isenção do IPTU, que é a isenção de parte da conta de luz, que é a isenção de parte da compra de próteses e produtos hospitalares, que é a aquisição de veículos motorizados populares de 3 em 3 anos, com desconto substancial. Então, tem retorno você se legalizar. Sim, exatamente. Então é esse quadro que eu quero chegar. Só que nós avançaremos com a terceira cartilha, porque eu também vejo recursos que foram cobrados erroneamente, e que eu acho que cada casa de axé vai constituir um crédito futuro buscando esses recursos. Como, por exemplo, a data de fundação desses terreiros, que nós vamos buscar juridicamente o que foi pago a mais. Então eu vou ensaiar cada passo, só que vou tornar público cada passo. Assim como estou fazendo o primeiro passo, que é a legalização, eu vou fazer a cartilha da legalização. Eu vou usufruir de todos os benefícios para ver como é passo a passo, para fazer uma cartilha dos benefícios imediatos causados por essa legalização. E eu vou fazer uma cartilha jurídica para buscar valores que por acaso tenham sido cobrados dessas instituições durante o período do seu funcionamento que não foram reconhecidos no seu tempo hábil. Então vão ser 3 movimentos, de todos que têm ordem pecuniária. O objetivo de trazer recursos para a Casa de Axé, que eu entendo perfeitamente que através da Secretaria de Cultura, botando recursos para artistas da cidade, para a parte cultural da cidade, uma pessoa como eu de Casa de Axé, eu não tenho como me dirigir à Prefeitura de Pires na mão. Não, eu só quero que é meu. Só está pedindo que é meu, só quero que é meu. Eu quero o mesmo direito que foi fornecido a outros templos de outras religiões, instalado no meu terreiro. Eu quero os benefícios que foram concedidos a outras religiões, instalados no meu terreiro. E eu quero o que me devem, cobrado erroneamente, de volta para o meu terreiro. Perfeito. Então o objetivo é pecuniário e nós vamos alcançar também. Então essa cartilinha vai ser aquela receitinha de bolo, porra, da vovó Maria, porra, fácil de todo mundo entender. E o nome do bolo é Eu Quero Que É Meu. Eu quero que é meu, tá ótimo. E aí a gente finaliza então com o Salete. Quais as suas considerações finais? Ficando aqui uma pergunta. Tem prazo para isso? Então, nós temos prazo à medida que todos procure exista, né? Que as pessoas colaborem, né? Acho que a grande sensibilização que nós temos que fazer nesse momento é o que nós estamos pedindo aqui, que as suas casas abram suas portas para nos receber, que nos informe, né, de outros espaços, né, que nós possamos visitar, né, e então a partir daí a gente pode falar em prazo, né, porque como eu disse inicialmente, nós começamos fazendo, né, no método Bola de Neve, e à medida que todos colaborem, a gente consegue avançar, né? Melhor dos mundos seria se em maio nós já estivéssemos com esse material todo coletado, para a gente já começar a dar os encaminhamentos, né? Então, prazo existe, mas a gente precisa que todos que o IDR não conseguir chegar, entre em contato. Então tá aí no rodapé, vocês estão vendo aí Instagram do IDR, estão vendo o site do IDR, telefone do Júlio da Câmara Setorial, né? Então, por favor, colabore. Olha, os grandes beneficiados serão vocês mesmos, todos vocês das casas de axé. Tá bom? Eu te agradeço, Salete, muito obrigado. Eu agradeço aqui ao Júlio, né? Que também para as minhas considerações. Vai. Está na hora então do prefeito colaborar, que ele deve ter dados assim dentro das suas ordens. Está na hora dos secretários
colaborarem, que eles também devem ter dados dentro das suas ordens. Está na hora do instrumento público de Maricá ser o fornecedor de dados também. Opa. Todo mundo tinha que estar comprometido com isso, né? Comprometido com qualquer dado, qualquer informação que você tenha de prática de medicina, de prática de ancestral aqui na cidade, você pode se dirigir ao IDR ou à Câmara para fornecer, porque aqui, ó, quem liga a luz tem informação de casa de axé, quem atende no posto de saúde tem conhecimento de casa de axé, quem fiscaliza para emitir multa de obra tem notícia de casa de axé. Então, assim, os efeitos fiscalizadores e aqueles que estão querendo somente oprimir a população de Maricá, está agora na hora de devolver um pouquinho. Só a informação pode ficar com o maltrato. Só a informação ajuda o IDR. E isso daí a prefeitura vai ser também a grande beneficiada. Não vai usar nem o Rottweiler. Isso aí. Gente, muito obrigado, Júlio. Obrigado pela acolhida aí, esse café maravilhoso que a sua esposa fez aí. Salete, obrigado aí pelo carinho aí de estar dando essa explicação. E o Jornal Barão de Noan se despede deixando, né, o espaço aqui sempre para vocês aí, para qualquer pronunciamento, consideração, informação. Essa é a função do Jornal Barão de Noan. Um beijo grande para vocês. Axé. Axé.